O cinema português está longe de ter uma relação de proximidade com o público nacional. O número de salas de cinema é cada vez mais reduzido e há pouca aposta em filmes de produção nacional. Apesar do sucesso dos filmes portugueses em festivais internacionais, a tendência não parece inverter-se. O cinema português é um cinema que tem um público muito diverso, que costuma ter bons resultados na bilheteira comercial, mas depois acaba por ter uma circulação nos festivais de cinema, as galerias de arte, e parece-me que o importante é perceber que o público é uma realidade muito complexa, que existem diversos públicos e é preciso também pensar nessa especificidade desses públicos. No livro O Público e o Novo Cinema Português, Paulo Cunha diz que o afastamento do espectador se deve à fraca divulgação dos filmes. No período do cinema novo, iniciado nos anos 60, quem ditava o sucesso comercial do filme não era o público cinéfilo, mas o público comercial. Uma obra bem-sucedida em Portugal é uma obra que faz muitos espectadores em Portugal. Portanto, uma obra bem-sucedida em Portugal é o Pátio das Cantigas, ou o Crime do Padre Amaro. Mas isso não faz com que essa obra bem-sucedida em Portugal seja bem-sucedida internacionalmente. Nos circuitos dos festivais é muito comum os filmes portugueses serem premiados. Em 2020, por exemplo, Ana Rocha de Souza venceu 2 prémios no Festival de Cinema em Veneza com a sua longa-metragem Listen. Há gente que pensa que o cinema, que se pode criar uma indústria de cinema em Portugal. E que os filmes podem ser autossustentáveis e viverem por si próprios, o que é uma absoluta falácia. O absoluto blockbuster do cinema português chama-se O Pátio das Cantigas. Fez à volta de 650 mil espectadores. Agora faz as contas. Desses 650 mil espectadores, só 20% da receita é que revertem para a produção. Mas um blockbuster como o Pátio das Cantigas acontece uma vez em cada 50 anos. No estudo sobre o público cinema, a investigadora Susana Freire, da Universidade Técnica de Lisboa, concluiu que a cinematografia portuguesa tradicional se aproxima mais do cinema de autor europeu do que do cinema comercial americano. O cinema de autor não é um opositor ao cinema comercial. Aliás, há muito cinema de autor que também é cinema comercial. Portanto, eu encaro a ideia do cinema comercial como aquele cinema que circula mais. Aquilo que eu acho que é fundamental é trazer cada vez mais o cinema de autor para as salas de cinema comercial. Também tenho essa sensibilidade de programar cinema diverso. O cinema comercial é um grande negócio para algumas pessoas. Isso é verdade. E para que pessoas? Para os distribuidores e exibidores, as empresas que têm os multiplexes, porque estão a estrear filmes a custo zero, não pagaram por eles, e quando pagam são coisas simbólicas. Por exemplo, para o Fátima pagaram. Eles pagaram 150 mil euros, que não é grande coisa. O streaming não é uma novidade. Trouxe um maior conforto e flexibilidade aos consumidores, mas veio alterar a relação do público com as salas de cinema. Eu acho que estas plataformas são importantes, sobretudo como complemento à sala de cinema. Não podem nunca ser uma substituição dessa experiência, porque o cinema é uma arte coletiva na sua concepção, mas é também uma arte coletiva na sua fruição, e nós não podemos esquecer que o cinema foi feito, não é, para ser visto numa sala com outras pessoas, e essas pessoas muitas vezes desconhecidos. A história do cinema português está repleta de altos e baixos. Dentro do próprio setor, a sua morte já foi anunciada várias vezes, mas as obras, os seus autores e produtores continuam a contrariar esses presságios. Portanto, eu não encaro com grande dramatismo e potenciais mortes do cinema, porque sei que irá sempre ressurgir outra forma de ter essa experiência. O importante é manter aquilo que para mim são características fundamentais do cinema, a sua dimensão coletiva e na produção e no momento da exibição. E acho que o cinema português vive hoje um momento de grande criatividade, de grande vitalidade. São poucos os momentos em que o cinema português não esteve a passar dificuldades, quer na produção, quer na circulação dos filmes. Porém, sempre conviveu com as limitações e, ao longo das décadas, soube contorná-las através de processos mais criativos e originais.